Bem-vindos ao segundo episódio da nova temporada do Descomplicar a Juventude. É verdade. Aprendizagem ao longo da vida, desenvolvimento pessoal, educação não formal e empreendedorismo. Estas são palavras cada vez mais relacionadas com o voluntariado e também com o associativismo. Não fosse este o tema deste programa, não é? É verdade, e hoje contamos com o David Carapinha, ele que é um dos fundadores da mais recente associação aqui na cidade de Montemor. É uma associação que também se preocupa com o bem-estar dos jovens, é uma associação também de desenvolvimento rural, a Sustainability ou Sua para os Amigos. Bem-vindo, David. Começo por perguntar o que é, afinal, isto da Sustainability. Bom, antes de mais, agradecer-vos, congratular-vos também, porque esta já é a segunda edição do podcast, isso significa que a primeira foi bem sucedida e eu aconselho a todos aqueles que ainda não ouviram que a vejam e revejam para aqueles que já viram, mas que revejam e que tirem relações, porque temos aqui dois jovens que são exemplos de empreendedorismo social aqui em Montemor. Tem também por trás uma equipa que vocês não veem, mas que também está aqui a ajudar a que tudo corra bem. Portanto, antes de mais, deixar essa palavra de que de facto é muito importante ter pessoas como vocês aqui e ajudar a que as coisas corram bem. E nós agradecemos. Sim, não interrompendo, agradecendo também Sim, a verdade. presença Muito e a obrigado. disponibilidade para gravar connosco sobre isto, porque, como o João disse, a Sustainability é mesmo um exemplo de um novo projeto que surge aqui em Montemor e que já vem com algumas iniciativas. Assim, muito resumidamente, nós somos uma organização não governamental. Decidimos adotar aqui a questão do desenvolvimento rural porque acreditamos que meios como Montemor continuam a ter falta de oportunidades, nomeadamente para jovens, e visto que nós, os membros da organização da SUA, já trabalhamos neste contexto em territórios rurais, inclusive noutros países, decidimos, grande parte dos membros são daqui de Montemor, e decidimos que aquilo que não tivemos na altura em que éramos jovens e que queremos fazer com que os jovens, a juventude hoje em dia tenha esse tipo de oportunidades, então decidimos avançar com esta organização que no fundo tenta criar experiências de aprendizagem em várias temáticas: a sustentabilidade ambiental, a participação democrática, a inclusão, diversidade, enfim, um conjunto de temáticas que estão relacionadas com a nossa formação e a nossa experiência laboral. E, no fundo, tentar desenhar experiências de aprendizagem, desde intercâmbios juvenis, a voluntariado, enfim, um conjunto de atividades aqui locais e também algumas internacionais, para criar essas oportunidades de desenvolver competências, de trabalhar várias temáticas enfim, e também de proporcionar algumas mobilidades internacionais aos jovens. E então acreditamos que não tivemos estas oportunidades enquanto fomos jovens. Acreditamos que Montemor já vai tendo algumas, mas não as suficientes, e achamos que podemos acrescentar algo aqui. Exato. E esta ideia partiu de ti, mas também juntamente com outras pessoas, nomeadamente o João, a Ana, criaste esta associação. Como é que surgiu esta ideia? Enfim, como vos disse, as organizações onde trabalhamos já eram muito idênticas a esta natureza. Face à realidade que temos aqui, é diferente, ou seja, nos outros locais por onde passámos, tinham necessidades e interesses diferentes. Ainda assim, o todo da associação, ou seja, a maioria dos membros conhece o João, eu, a Ana nem tanto, mas a Ana já me conhece a mim e ao João, portanto, e com alguns dos projetos que já fizemos aqui, já começa a conhecer um bocadinho mais a realidade da juventude aqui em Montemor. E visto que cada um de nós tem esse prazer do mundo rural, enfim, de tentar demonstrar que a ruralidade não é aquilo que muitas das vezes está associado a vários estereótipos e a vários estigmas, e então também queremos desmistificar um bocadinho isso, que é, há aqui muita riqueza, há aqui muitos recursos e há aqui muitas oportunidades, e nós queremos fazer com que essas oportunidades cheguem mais facilmente aos jovens enfim, a nossa meta não é fazer com que os jovens fiquem aqui. Não, eu também tive experiências lá fora, também recomendo que se tenham essas experiências lá fora, mas é possível fazer isso tudo durante um processo e depois voltar e trazer essas aprendizagens e essa riqueza toda e ajudar a contribuir para que aqui também se façam coisas interessantes. Portanto, o nosso interesse passou por aí, por proporcionar coisas que na altura não tivemos e tentar ser, para a juventude de agora, aquela pessoa que faltou nós termos no momento. E não é que essas pessoas às vezes não existam, é que às vezes não são de fácil acesso, e nós queremos fazer com que esse acesso seja mais facilitado e poder ser uma porta aberta para os jovens. Certíssimo. Mas
tudo tem um início e no início também há dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram ao criar a Sustainability? Claro, há sempre que... Nós temos que pôr sempre tudo no papel, ou seja, as ideias às vezes são muito vagas e são muito dispersas e nós pensamos que é a melhor ideia do mundo, mas depois surgem essas barreiras. A burocracia, por vezes, também torna o processo um pouco mais lento. Nós, quando começámos a pensar na ideia, enfim, criámos a missão, a visão, os valores, as crenças, tudo isso, tentámos organizar tudo isso. Depois tivemos, enfim, que também avançar com as escrituras e com essas coisas todas, e aí sim, aí demora-se mais tempo e é um processo um pouco mais lento. As aprovações, depois a burocracia não está correta, falta um documento, falta outro documento, mas enfim, resolve-se. Depois surgem alguns constrangimentos, porque uma associação muitas das vezes vive de recursos financeiros que são muitas das vezes escassos e limitados. Às vezes há também apoios, como o município aqui também proporciona apoio à vossa iniciativa, também já deu à nossa, mas muitas das vezes isto é muito volátil, ou seja, temos que fazer projetos, temos que fazer candidaturas, e isto torna-nos, estimula-nos no sentido em que temos que fazer mais para poder ter mais e para poder ser sustentável. Ainda assim, hoje pode correr bem, amanhã pode correr mal, e isso pode ditar com que muitas das vezes o sucesso da organização não seja alcançado, e isso muitas das vezes, o financiamento infelizmente continua a ser uma realidade das mais limitadoras para este tipo de organizações. Mas de certa forma tu, enquanto jovem também, tiveste várias experiências com associações deste tipo e projetos relacionados também com o exterior. A nossa pergunta que tínhamos aqui feito era como é que foi a tua experiência também enquanto jovem? Porque agora tens a própria associação, mas quando eras jovem, como é que era a tua visão? Bom, aliás, como é que foi a tua experiência neste caso? Como vos disse há pouco, nunca fui alguém que se envolvesse diretamente com este tipo de movimentos. Sempre fui uma pessoa muito reservada, uma pessoa tinha muitos medos, enfim, sabotava muito aquilo que eram as minhas próprias capacidades e tinha medo, inclusive, de me envolver com este tipo de movimentos, porque acreditava que eu não podia acrescentar nada, acreditava que não seria alguém que pudesse contribuir para a mudança, digamos assim, e sempre me reservei um pouquinho. Acredito que também tenha sido pela falta de visibilidade e pela falta de, muitas das vezes, de haver alguém que nos puxe, que nos traga, que nos incentive, que nos diga que somos todos iguais e que podemos aprender uns com os outros e que ainda que jovens e que sejamos pessoas que estamos a crescer e a criar as nossas, a nossa própria personalidade, temos sempre um espaço nestes locais. E é isso que nós queremos. A Sustainability quer ser agora, quer ser alguém que abre portas, alguém que está disposto a ouvir, alguém que quer fazer coisas com jovens, mas de jovens para jovens, como isto que está a acontecer aqui. São jovens que estão a fazer isto, de jovens para jovens, e não simplesmente nós sermos nós a fazer coisas. E eu acho que na altura havia um pouco nisso, ou seja, há esses 15 anos atrás, vamos dizer assim, quando eu era adolescente, eu via o associativismo como isso, alguém que eventualmente contribuía com uma cota ou com uma assinatura ou com qualquer coisa que fosse, pura e simplesmente para dizer que era associado a qualquer movimento e não propriamente para fazer parte integrante desse movimento. Eu acho que o associativismo hoje mudou um pouco, ou quero acreditar que mudou um pouco. Quero acreditar que as organizações hoje se preocupam de facto com os jovens, estas organizações, e que lhes dão a oportunidade deles crescerem, como vocês estão a ter esta oportunidade aqui, que eu acho que é um projeto, que é um exemplo vivo do como as coisas podem funcionar bem, feitas por jovens, e espero que o nosso trabalho, pelo menos, vá facilitar isso, vá facilitar esse crescimento, essas oportunidades para os jovens, e que estes projetos que nós estamos a desenvolver agora possam, de facto, contribuir para que eles não sintam aquilo que eu senti. Que sintam que há alguém que os ouve, que sintam que são compreendidos, sintam que as suas dúvidas existenciais são todas normais e que se aproximem, de mim, ou se não gostarem de mim, da Ana, se não gostarem da Ana, do João, enfim. E acho que sim, acho que eu não senti essa confiança, não senti essa motivação na altura, muito por aí, muito por essa falta de proximidade, acho eu. Espera só, mas é também um bom exemplo, também para quem está lá em casa ou para quem está do outro lado, que apesar de ser mais contido, apesar dos medos, apesar de tudo, que nada disso impede
a participação e o envolvimento neste tipo de projetos. Acho ótimo também o facto de poderes dar o teu próprio testemunho enquanto pessoa, enquanto adolescente que já foste, para que também os outros possam perceber esse ponto, que é o que nós também tentamos fazer aqui, é perceberem que somos dois jovens, e se calhar aproveito também, já antes de passarmos aos próximos temas, para dizer que em estúdio contamos com a Pilar. A Pilar gosta de fotografia e é um exemplo, tentar incluir jovens também nestes projetos, e apesar de nós já conhecermos a Sustainability e por nos terem também já dado a oportunidade de trabalhar convosco de perto na divulgação dos vossos projetos, é interessante que tu também refiras aqui o podcast, e agradecemos, claro, sempre os elogios, porque é um verdadeiro exemplo de como é que os jovens podem estar aqui incluídos. Sim. Porque, por exemplo, na temporada passada nós não tínhamos fotógrafos jovens, vinham alguns fotógrafos às vezes do município, mas agora o ter aqui jovens que gostam de fotografia, e a Pilar está aqui para comprovar isso mesmo, e no episódio passado estava cá o João Vieira, é um verdadeiro exemplo de como Montemor, apesar de uma cidade pequena, tem muito talento. E neste momento eu gostava que vocês vissem o que está a acontecer por trás da câmara, porque a Anabela agarrou no telefone da Pilar e está a fotografá-la, deixando assim um pouco constrangida. Mas pronto, foi um momento à parte. Agora, acho que... Sim, no fundo, eu acho que o David também quer é dar oportunidades aos jovens que tu, se calhar na tua altura, não tiveste. Se calhar também é um pouco isto. E também, no fundo, é aquilo que nós queremos muito, porque nesta segunda temporada nós também queríamos dar a oportunidade aos jovens. Neste caso, uma das ideias que surgiu foi, lá está, convidarmos jovens que gostem de fotografia. E lá está, não sermos apenas nós e pensarmos em nós, mas dar também a oportunidade aos outros. Um projeto que não é só nosso, um projeto que é de Montemor, que é dos jovens de Montemor, que é da comunidade. E lá está, é uma simbiose, acho que também é interessante. Pronto, aí sim ajudamos todos mutuamente. Passamos então à próxima questão, porque a tua associação também tem aqui a componente do voluntariado europeu, não é? Para os jovens que estão lá em casa e não sabem ao certo o que é isto do voluntariado europeu, peço que nos expliques onde é que os jovens podem encontrar também estes programas, estas oportunidades, porque eles podem sentir-se um pouco confusos. Bem, voluntariado europeu, mas onde é que eu posso encontrar de facto, em que plataforma é que eu posso encontrar estas oportunidades? Podes esclarecer-nos em relação a tudo isto? Claro. Sim, nós trabalhamos com um programa europeu, que é o Corpo Europeu de Solidariedade. Nós temos acreditação para trabalhar neste projeto. É um programa, aliás, que permite a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos fazerem uma mobilidade internacional em algumas das temáticas que eu há pouco referi: a sustentabilidade ambiental, integração e inclusão, participação democrática, transição digital, enfim, fotografia, enfim, existem... Todas as áreas. É vastíssimo. Como é que isto funciona? Existe uma plataforma online que se chama Portal Europeu da Juventude, onde existe uma triagem, digamos assim, de tudo aquilo que são as organizações que promovem este tipo de projetos. É um programa não exclusivamente europeu, ou seja, todos os países da União Europeia estão incluídos, ou seja, é possível que um jovem com estas idades entre os 18 e os 30 vá fazer um projeto de voluntariado de curta duração ou de longa duração, ou seja, os projetos de curta duração são até 2 meses, os projetos de longa duração podem ser até 1 ano. Existem voluntariados de equipa, ou seja, são equipas muitas das vezes até 40 ou 50 voluntários que trabalham num projeto específico, ou voluntariados individuais em que estes voluntários podem integrar pequenas equipas que trabalham nestas áreas específicas que eu falei. Portanto, neste portal, que é o Portal Europeu da Juventude, os jovens podem ter uma triagem, existe um filtro onde eles podem procurar por país, podem procurar por temática, podem procurar por organização, podem procurar existe um critério de seleção por tempo, ou seja, eles conseguem ter acesso ao tipo de projeto que está disponível, ao país, ou seja, eu quero ir para a Espanha, por exemplo, vou uma zona específica de Espanha. No filtro é possível colocar Espanha, é possível colocar, por exemplo, Barcelona, e depois existe um conjunto de organizações lá que estão a promover certos projetos. É possível ver quais são os projetos que estas organizações estão a divulgar e depois fazer uma candidatura. Ou seja, é só criar um perfil, é preciso criar um perfil nesta página. É algo fácil? É algo fácil. Aconselho a que o façam à semelhança de como fazem, por exemplo, num CV, o mais rico possível, ou seja, o mais completo possível, porque estas organizações também vão fazer depois uma triagem, digamos assim, e depois vai haver um processo de seleção, ou seja, onde haverá uma entrevista, e portanto aconselho a que o façam
da forma mais completa possível para que possam depois também ser mais facilmente selecionados e que procurem exatamente aquilo que querem. E é um programa muito inclusivo, ou seja, isto é um programa que vamos dizer que é tudo gratuito, no sentido em que os jovens têm acesso a viagens pagas, têm acesso a pocket money, que é literalmente dinheiro de bolso, sim, mas acaba por ser uma bolsa que eles vão receber ao longo deste período, ou seja, se forem 6 meses recebem uma bolsa mensal que cobre toda à partida, em função do país para onde vão, é um valor específico. Tem as viagens, tem o alojamento também incluído, portanto, e depois terão uma equipa, cada uma destas organizações terá um técnico de juventude encarregue por um gestor de projeto que fica encarregue por acabar por enfim, apoiar o projeto e os jovens ao longo desse período. Vão ter um mentor, ou seja, alguém com quem eles podem, externo à organização, com quem eles podem falar acerca dos seus problemas, das suas dúvidas, de conflitos que possam ter, enfim. Eu acho que é uma experiência riquíssima para um jovem com 18 anos, assim que acaba o secundário, enfim, eu acho que aqui o timing não interessa. Eu fiz este programa com 27 anos, salvo erro. Okay. Portanto, quanto mais cedo melhor, aconselho eu, porque é uma vivência, é uma experiência, mas nunca é tarde, ou seja, isto é até aos 30, portanto, não se sintam que já é tarde, que já é uma oportunidade que perderam, não. Eu acho que acabou por mudar um pouco a minha vida, portanto, eu se não tivesse sido este programa, não estaria aqui hoje, não faria aquilo que faço, e estou muito agradecido. Fiquei também, quando fiz este programa, fiquei a trabalhar na organização, ou seja, num país diferente, com pessoas diferentes, com uma cultura e mentalidades diferentes, portanto, eu acho que isto é uma porta aberta para os jovens. E é mesmo a pensar nos jovens, ou seja, entre os 18 e os 30, qualquer jovem pode inscrever-se nesta plataforma e pode ter acesso a todos estes programas de voluntariado que existem pela Europa, mas não só, não é? Também existem alguns... Sim, também existem alguns parceiros, são os chamados parceiros, enfim, os partner countries, são os países parceiros, como o Norte da África, o Médio Oriente, existem países ali que também participam no programa. E é um programa muito inclusivo, porque isto é um programa que é feito para jovens com menos oportunidades, ou seja, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm problemas, enfim, que vivem em zonas rurais, pessoas que têm problemas económicos, portanto, é inclusivo nesse sentido, inclusive até privilegia estas pessoas, ou seja, o programa, em teoria, deveria privilegiar, ou seja, as organizações têm a obrigação de privilegiar este tipo de pessoas. Porquê? Porque são estas pessoas que necessitam mais deste tipo de apoios. E é ótimo que tenhas falado, João, porque tu também participaste neste tipo de programas. Sim. Desenvolvi um aqui em Montemor e também fiz um intercâmbio juvenil, é assim que se chama, na Estónia, durante uma semana apenas, mas quer dizer, seja uma semana, seja mais tempo, é sempre interessante perceber como é que existem outras culturas, que existem outras formas de vida, que existe outra gastronomia, e é sempre interessante. Lá está, eu quando surgiu a oportunidade de ir para a Estónia fui muito a medo, porque lá está, eu tenho sempre bastante recente em relação a estas oportunidades, ainda por cima de ir para outro país distante. Felizmente fui com um grupo que conhecia mais ou menos, também tinha lá uma amiga minha, por isso também facilitou. Pronto, também tinha as minhas dificuldades no inglês, também acontece. Pronto, provavelmente também outros jovens em casa que acabam por também se identificar, mas a verdade é que seja muito tempo ou seja pouco tempo, é sempre muito interessante porque nós aprendemos bastante sobre os outros, mas essencialmente sobre nós quando temos estas oportunidades, e acredito que o David, quando teve esta oportunidade, também mudou por completo, se calhar não por completo, mas aprendeu muito sobre os outros, mas também muito sobre si mesmo, e acredito que lá está, que qualquer jovem que consiga ter esta oportunidade também aprende imenso sobre si mesmo. Exato, porque não fizeste lá fora aquele de um ano, mas fizeste aqui em Montemor. Sim. Pronto, eu tinha de falar sobre isto. Mas agora passamos à próxima pergunta, que também vem falar um pouco dos intercâmbios juvenis que a Sustainability já promoveu. Sim. Até agora foram os projetos da Sustec, que foram 2, e sabemos que existe um novo conceito, que é cada vez mais falado, que é a educação não formal. De que forma é que vocês tentam incluir este conceito nos vossos projetos de voluntariado e intercâmbio juvenil?
Sim, esses voluntariados são através de um outro programa, ou seja, é o programa Erasmus+, que também é um programa onde também têm facilmente acesso a esse tipo de oportunidades. Existem aplicações para telemóvel, enfim, o site do Erasmus também tem algumas oportunidades, ainda que não sejam tão divulgados. Normalmente são mais divulgados pelas próprias organizações, mas há a aplicação Erasmus, que é uma aplicação relativamente recente. Aí sim, existe uma triagem de como há pouco no outro programa eu falei, também existe para o programa Erasmus e para os intercâmbios juvenis, que são mais de curta duração, são experiências mais rápidas, mas ao mesmo tempo mais pesadas no bom sentido, ou seja, são mais intensas. E como é que isto funciona? Isto funciona tudo através da educação não formal. A educação não formal não é, eu gostaria de deixar isso aqui claro, não é concorrente da educação formal, ela é complementar, ou seja, ela trabalha valências que a educação formal não trabalha, e acho que qualquer uma delas são essenciais. Mas ela tem coisas semelhantes, nomeadamente o planeamento, ou seja, a educação não formal é voluntária, antes de mais, ou seja, estes projetos são todos voluntários, ou seja, ninguém está a fazer isto por obrigação, eles são os próprios participantes que escolhem envolver-se neste tipo de projetos. Ela é planificada, ou seja, ela é baseada nas necessidades do aprendente. Nós, quando concebemos este tipo de projetos, temos que fazer, naturalmente, um diagnóstico de necessidades, temos que escolher um público-alvo e, com base nesse tipo de pessoas com quem nós queremos trabalhar, depois temos que fazer uma leitura dessa informação, desses dados, dessas pessoas, e tentar adaptar aquilo à realidade, ou seja, as necessidades específicas de cada uma dessas pessoas, porque ao ser integral a educação informal, ou seja, ela preocupa-se com o corpo, ela preocupa-se com a mente, não é? Com este tipo de questões, não é pura e simplesmente com o conhecimento, mas não, ela tenta desenvolver competências, mas também tenta trabalhar atitudes, tenta trabalhar, enfim, este tipo de abordagem mais complementar, ou seja, mais integral, várias coisas, corpo e mente. E a educação não formal permite exatamente fazer esse paralelismo, ou seja, através desse diagnóstico que nós fazemos aos jovens, nós conseguimos compreendê-los melhor e conseguimos personalizar mais. Ou seja, e depois nós também gostamos de acreditar que, naturalmente, que para aprender é necessário esforço, é necessária dedicação, é uma coisa que dá trabalho, ou seja, não é algo que venha pelo estalar de um dedo. Não, é um processo demorado, mas a educação não formal também contempla aqui uma vertente mais pedagógica, mas ao mesmo tempo que permita ter diversão, que permita ter prazer, que permita que estes jovens sintam gosto de estar a aprender, e muitas das vezes aprende-se inconscientemente, porque estas metodologias com storytelling, com debates, com simulações, com roleplays, são tão... enfim, os jovens envolvem-se tanto e não há aquela obrigação de sentir que há uma avaliação por trás, que eu tenho que ser bem sucedido. Não, acaba por ser tudo adquirido de uma forma mais inconsciente, mais natural, e naturalmente que depois existem períodos para avaliação, existem períodos para reflexão, para que eles próprios tenham noção daquilo que teve a ser trabalhado. Portanto, a educação não formal tem essas vertentes, e acho que é muito complementar àquilo que é a educação formal, e convido todos os jovens que não estão familiarizados com ela a envolverem-se nela e a se deixarem apaixonar como nós deixamos, porque enfim, é tão enriquecedora quanto a formal, é tão importante quanto a formal, e acho que abre horizontes. Portanto, a educação não formal é uma educação mais participativa do que transmissiva, porque lá está, não existe uma transmissão de conhecimento, porque os próprios jovens também têm o conhecimento e também podem passar uns aos outros, por isso é uma aprendizagem mais participativa do que transmissiva, não é? Exatamente. Nós tentamos... Sim, continua. Não, pode. Não, e só acrescentar isso, que ela contempla a aprendizagem mútua, ou seja... o facilitador, o formador, quem quer que seja, está em constante aprendizagem. Sim. Ou seja, ali não existe propriamente uma hierarquia. Sim. Ela tenta sempre fazer com que todos se vejam como iguais e não que haja, por exemplo, grande parte das metodologias serem feitas em círculo, haver uma mistura de participantes, enfim, haver a preocupação sempre em criar uma relação, criar um elo, criar um laço
com os participantes antes de sequer partir-se para o que quer que seja. Portanto, há toda uma preocupação em que haja adaptação, em que haja inclusão e em que haja essa participação mútua de ambas as partes e comum e coletiva, ou seja, todos aprendem com todos. Sim. Acho pertinente fazermos já esta pergunta porque falámos aqui dos intercâmbios juvenis. A Sustainability acabou por promover um em maio, o Preserve Action, e agora em setembro o A6, o Action 6. Como é que é o balanço destes dois intercâmbios? Porque este princípio, este conceito da educação não formal foi incluído, notou-se, e nós podemos falar sobre isso porque estivemos lá, que existe uma grande ligação, não só entre os participantes, mas também entre vocês, coordenadores do projeto, porque todos estão familiarizados uns com os outros, apesar de estarem ali há poucos dias a conviverem. Qual é que é o balanço que podes fazer destes dois intercâmbios? Bom, primeiro, com base naquilo que foi o feedback que tivemos dos participantes, foi positivo, a nível da acomodação, ou seja, do alojamento onde foi no campismo rural aqui em Montemor, no Borriscas, onde durante essa semana tivemos 5 países diferentes, em cada um destes intercâmbios, ou seja, países diferentes participantes, mas dentro desses países vieram migrantes, por exemplo, que estão a viver nestes países, ou seja, pessoas com naturalidade em outros países que vieram para a Europa. Exatamente, europeus. exatamente, inclusive é africanos, inclusive é asiáticos. Esta multiculturalidade é mais um dos fatores que dá uma riqueza brutal a este tipo de projetos. Mas relativamente à avaliação, eu acho que sim, eu acho que, visto que foi a primeira vez para nós, ou seja, nós já trabalhávamos neste meio, mas nunca enquanto criadores, ou seja, nós criámos tudo do zero, criámos os projetos, fizemos as candidaturas, desenhámos as atividades e isso para nós foi um desafio, ou seja, tínhamos, como é óbvio, estes receios e estes medos todos, como acho que nos acompanham ao longo da vida, mas acho que não vejam nos medos uma barreira para deixar de fazer alguma coisa. E acho que este tipo de projetos contempla isso. E nós vimos isso precisamente quando vimos pessoas a participar pela primeira vez. Nós tivemos a preocupação no Preserve Action e no Action 6 de trazer pessoas que nunca tinham participado neste tipo de projetos. Ou seja, que vinham com esses medos, vinham com esses receios, mas ainda assim vieram. E nós notámos isso, notámos que havia uma necessidade diferente, uma necessidade de abordar estas pessoas de uma forma diferente e ter cuidados específicos com elas e isso também é algo que a educação não formal contempla, que é, naturalmente que com grupos grandes é impossível chegar a todos, mas dentro daquilo que são as nossas capacidades tentamos fazer uma adaptação personalizada para que a experiência seja o melhor para todos eles. Mas sim, eu acho que o envolvimento com os parceiros locais... Sim, porque isto é também ótimo e é bom que as pessoas percebam que estes projetos, estes intercâmbios que trazem pessoas de fora, é ótimo também não só para Montemor, porque são envolvidos parceiros locais, o Centro Juvenil acaba também por ser o local de algumas das atividades, o Borriscas é onde eles ficam alojados, no qual também já estivemos a gravar. Também há a preocupação de, pelo menos uma vez, consumirem produtos de restaurantes locais, como foi o caso já dos Sabores na Brasa e do Feito ao Gosto. Passa publicidade, mas são locais da nossa terra que vale a pena sempre referir. Mas era onde se come muito bem. Sim, exato, em todo o lado. Seja comida típica ou não? Os que não referimos que não se viram porque nós adoramos ir a todo lado. E além disso, há também um conhecimento por parte destes participantes do que é também Montemor, porque acabam por fazer visitas ao património, ou seja, é ótimo também que essas pessoas estão cá na sua primeira experiência, mas também é muito bom para nós que podemos partilhar um pouco da nossa cultura, do nosso património, do nosso espaço, e pelo menos o João esteve lá com a sua página de fotografia, Montemor no Coração, que eu acho que é um trocadilho engraçado porque eles abalam daqui com um pouco de Montemor no coração deles. E eu, enquanto estive lá com Notícias, é curioso perceber isso, enquanto pessoas que vivemos em Montemor, que essas pessoas vêm de países, muitas das vezes não só europeus, como vêm de outros países da Ásia e da África, e que por isso mesmo podem conhecer um pouco da nossa realidade, dos nossos espaços, e é sempre bastante interessante e é benéfico também, penso que para todos os montemorenses. Já agora aproveito para perguntar quais eram as temáticas, quer de um, quer do outro? O Preserve Action baseava-se na sustentabilidade ambiental, mais ou menos, mas o grande foco era na preservação do ambiente, sustentabilidade ambiental, e o Action 6 no empreendedorismo social no meio rural.
E tivemos a preocupação de envolver vários parceiros locais para que os jovens também conheçam no Preserve Action, para que eles conhecessem alguns dos atores locais que contribuem para a sustentabilidade local, e no Action 6 dar a conhecer experiências de empreendedores locais também que contribuem para que, ou que achamos nós que contribuam para que os jovens vejam neles exemplos de que é possível fazer coisas aqui e que às vezes uma ideia pode parecer demasiado utópica, mas trabalhada com a ajuda certa, com os apoios certos, pode se ingrar, podem conseguir. Sim. Sabemos também que cada vez mais as experiências de voluntariado são valorizadas nos currículos. Isto é verdade ou é algum mito? Não, naturalmente que sim. Este tipo de aprendizagens, para além das competências que são desenvolvidas e das experiências que se vivem, obviamente que preparam as pessoas para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho muitas das vezes, nós quando acabamos um curso superior ou enfim, as primeiras experiências laborais, nunca temos muita experiência em lidar com conflitos, em lidar em tomar decisões, ou seja, esse tipo de competências são trabalhadas através do voluntariado. Portanto, eu acho que sim, eu acho que este tipo de experiências, quer através do programa Erasmus, quer através do programa Corpo Europeu de Solidariedade, voluntariado, ou intercâmbios juvenis, tudo isto envolve tomar decisões, envolve pôr as mãos na massa, é o aprender fazendo, ou seja, muitas das vezes um curso superior dá-nos, adquirimos competências e conhecimento, lá está, a educação não formal num certo espectro, digamos assim, e este tipo de experiências permite num outro espectro. Portanto, eu acho que quem faz voluntariado está naturalmente mais bem preparado para o mercado de trabalho e os empregadores sabem disso e acho que sim, acho que deve ser feito pela questão da própria vontade dos voluntários, ou seja, como o próprio nome diz, é voluntário, em querer fazer algo, em querer transformar algo, em querer ser agentes de mudança, em ajudar uma associação a intervir na comunidade. Mas naturalmente que este tipo de experiência lhes proporciona um currículo mais enriquecido e naturalmente os prepara melhor para abordar depois uma situação real em contexto de trabalho. E para simplificar, no final destes programas de voluntariado, existe o Youth Pass que permite que exista ali, num documento, um resumo de todas as aprendizagens e competências adquiridas ao longo, portanto, do programa de voluntariado, não é? Exatamente. Esse programa, vamos imaginar que é um programa de longa duração, ou seja, vamos imaginar aqui 6 meses. Aquilo que normalmente é recomendado é que os voluntários façam um diário em que registrem na segunda-feira trabalhei aqui, fui trabalhar ali, aprendi isto, aprendi o outro. Na terça-feira assim, na quarta-feira assado. Para quê? Para que quando chega o final do projeto, porque são eles próprios que isto é tudo voluntariado e é tudo a participação é sempre o mais inclusiva possível, no sentido em que é sempre aconselhado a que sejam os próprios voluntários a fazerem tudo. É o aprender fazendo. Inclusive é este documento. Ou seja, quando chega ao final do projeto, são os voluntários que ao longo destas reflexões todas que fizeram através dos diários, por exemplo, ou outro tipo de metodologias, vão refletir acerca disso e vão dizer, ok, na competência literária desenvolvi isto. Na competência digital desenvolvi isto. Na competência multilinguística desenvolvi isto. Portanto, vão ser eles que ao longo desses 6 meses vão refletir sobre todos os processos de aprendizagem e vão dizer, e vão colocar nesse Youth Pass, que é um documento que reconhece e autentifica a sua aprendizagem, é lá que vão ser colocados todos esses conteúdos que foram desenvolvidos. Portanto, naturalmente que a organização depois pode ajudar, não é? Ok, tiveste a fazer isto, já não te lembravas e tal, e não sei o quê, mas cabe-lhes a eles fazer uma leitura daquilo que aprenderam para que essa aprendizagem seja consciente. Sim. Lá está, falamos de voluntariado, já falámos aqui em termos da sustainability do Preserve Action, já falámos do Action 6 e o que é que está marcado em termos de projetos na vossa agenda para os próximos tempos? É verdade. Muito brevemente, como já temos vindo a divulgar, vamos ter aqui um projeto através do programa Erasmus, é uma modalidade diferente, é um projeto de longo prazo, é um projeto com jovens do Concelho de Montemor, que se chama Labirinto das Vozes. É um projeto que vai envolver aqui 3 fases. Vai haver uma fase
em que os jovens vão desenvolver competências, ou seja, são as chamadas competências de aprendizagem ao longo da vida, que são 8 competências-chave. Vão haver alguns workshops, vão haver alguns debates, vão haver algumas iniciativas, inclusive em alguns espaços, como por exemplo aqui no Centro Juvenil. Depois vai haver uma segunda fase, em que os jovens vão trabalhar os objetivos europeus da juventude, vão trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, isto através também de uma aprendizagem que lhes vai permitir transformar ideias em possíveis projetos, ou seja, eles vão aprender a identificar problemas, vão aprender a pegar, enfim, nas ideias deles e criarem uns mapas e tentar perceber como é que aquilo pode ser utilizado, e num futuro próximo, eventualmente, com a nossa ajuda ou não, esperemos que não, porque será sinal de que conseguiram captar aquilo que nós queremos passar e são capazes de fazer as coisas por vocês mesmos, que é isso que nós queremos capacitá-los, desenvolver projetos desta natureza, porque alguns destes projetos podem ser feitos por grupos informais de jovens. Ou seja, não precisam aqui de um intermediário. Podem eles próprios fazer a própria candidatura, gerir depois os fundos e organizar as coisas à sua maneira, ou seja, fazerem a própria gestão. Portanto, essa segunda fase do projeto, que é o labirinto das vozes, repito, vai poder contemplar essa parte. Depois, é um projeto também que tenta aproximar os jovens da comunidade política local, ou seja, dos decisores políticos locais. Como é que vamos fazer isto? Através de alguns debates também, através da utilização de algumas infraestruturas do município onde são tomadas decisões. A ideia será também usar aqui um bocadinho das ferramentas digitais, ou seja, uma vez que os jovens desenvolvam os próprios projetos, ou esperemos que o façam, nós depois vamos ajudar nisso. Vão-lhes ser dadas também oportunidades de divulgar os projetos online, vamos também premiar os projetos, vamos querer que hajam votações online também para estimular a utilização das ferramentas digitais com bons propósitos. Vamos querer criar também aqui um canal de comunicação entre os próprios jovens e os decisores políticos, em que eles possam fazer as queixas deles, possam partilhar as suas ideias, que possam, de uma forma simples, prática, exercer a democracia e de uma forma simples, ou seja, criar aqui um canal digital, ou seja, através do Telegram, seja, isto é tudo democrático, ou seja, estes pequenos pormenores vão ser discutidos depois com os jovens e como acharmos que sejam as melhores ferramentas para utilizar, são essas que vamos utilizar. Portanto, nós não definimos nada sozinhos. Isto é um processo democrático em que vamos aprendendo uns com os outros e vamos querer que utilizar as ferramentas que eles utilizam, perceber quais são os timings certos, perceber quando é que podemos fazer as coisas. Portanto, isto é um projeto bastante flexível e que vamos querer que eles se sintam confortáveis e que possam fazer essa comunicação com as freguesias, com o município, e que nós funcionemos aqui como intermediários e possamos criar aqui esse canal de comunicação fácil para que possamos, como o Eduardo disseste e bem, exercer a democracia de uma forma livre e espontânea. Ótimo. Deixa-me só dizer uma coisa. Qualquer jovem de Montemor poderá participar nesse projeto. Exatamente. Este projeto, a nossa ideia é incluir, inclusive, jovens do concelho que sejam das freguesias, ou seja, jovens que em circunstâncias normais não poderiam fazer este tipo de experiências. Nós iremos conceder, ou seja, temos recursos que possam permitir que os jovens fiquem aqui alocados, que possam depois, mais tarde, a ideia é fazer isto em pós-laboral para que ninguém seja prejudicado e que possam ter tempo para fazer as coisas sem prejudicar tudo o resto que têm que fazer, não é? Porque eu sei que vocês têm uma vida bastante ocupada e têm mais que fazer muitas das vezes. Portanto, tudo isto é flexível, tudo isto vai ser negociável entre todos nós, mas é isso. Os três pontos-chave que eu gostaria de reforçar é isso. Desenvolver as competências-chave de aprendizagem ao longo da vida, várias línguas, digital, social, enfim, são várias, são 8. A capacitação de transformação de ideias em possíveis projetos e depois a aproximação dos jovens da comunidade política local, porque acreditamos que isso é importante e o associativismo, não é? Às vezes, enfim, acaba por ser uma barreira a esta participação, porque é muito formal, eles têm que dar a cara, ou seja, nós aqui queremos desmistificar essas coisas, ou seja, queremos aproximar as duas esferas, mas de uma forma simples, de uma forma proporcional àquilo que é a juventude, porque, enfim, nós não queremos criar aqui políticos, não queremos criar aqui, não, nós queremos que eles de facto participem, que de facto se envolvam, se tornem jovens mais ativos também na comunidade.
Exatamente, ou seja, que mudem as suas atitudes e que se envolvam, quer com as associações, quer com grupos informais, quer com a sociedade civil, enfim, que acreditem no poder que têm e nas decisões que podem ajudar a tomar. Porque aqui no futuro, com estes projetos, queremos também ajudar a que eles possam ajudar a conceber políticas públicas da juventude, que possam, enfim, daqui a uns tempos, com alguns projetos que possam vir a surgir, fazer algumas outras candidaturas, fazer alguns outros projetos, enfim. É isso, é dar-lhe a oportunidade para eles terem visibilidade, porem as suas ideias cá para fora, de uma forma simples, prática, e que não sintam aqueles medos, aquelas barreiras, aquelas resistências, não é? Aquelas frustrações de, mas aquilo é tudo um meio muito pesado para mim, muito complicado, muito burocrático. Não, a gente quer desmistificar um bocadinho isto e criar aqui este paralelismo de uma forma prática. E esse projeto está para breve? Está para breve. Já podemos anunciar datas ou ainda não? No final deste mês, à partida é quando queremos começar, ainda vão a tempo, as coisas já começam a circular na nossa página, vão seguindo, façam perguntas, como veem, sou uma pessoa bastante prática, se não gostarem de mim, está sempre a Ana, está sempre o João, eles também são aqui bem melhores comunicadores que nós, portanto também vão sabendo umas coisinhas, portanto também chegam mais facilmente, portanto, perguntem, façam questões, não sintam que há aqui uma grande distância entre nós, não, venham, façam perguntas, têm os contactos, têm essas coisas todas, sintam-se, eu já não sou jovem, mas eles são. Aqui somos todos jovens. E portanto, sintam-se completamente à vontade. Para breve também está o fim deste episódio e por isso mesmo quero apenas fazer-te a pergunta que vai terminar este episódio. Queremos saber se tu já fizeste ou já tiveste alguma experiência de voluntariado, seja aqui em Montemor ou seja no exterior. Se sim, para deixares na caixa de comentários, porque nós vamos ler tudo e queremos obviamente saber. E se tiveres algumas dúvidas relativamente a estas oportunidades, podes contactar a Sustainability ou então, se não encontrares, podes contactar tanto eu como o João ou os perfis do Descomplicar a Juventude para conseguir esta informação. Agradecer por fim à presença do David por nos descomplicar este tema e por mostrar também a importância do associativismo, porque Montemor é uma cidade, aliás, é um concelho com muitas associações, não sei o número específico, sei que a Anabela poderia ajudar neste momento, mas sei que existem mesmo muitas associações e é ótimo que os jovens também possam continuar com esta tradição local. Vamos também só referir, porque no passado dia 27 e 28 estivemos em Arraiolos, a convite da assistente social Susana Pregana e da psicóloga Maria Barranho, para poder divulgar este que é o teu podcast favorito, o Descomplicar a Juventude, e também mostrar aos jovens um pouco do meu percurso escolar, do meu percurso profissional, do João também, falar destas oportunidades de voluntariado. Então é curioso que este tema tenha sido abordado posteriormente a isso e mandar também um grande abraço aos nossos jovens de Arraiolos que puderam participar e ajudar também na construção desta segunda temporada que é promissora, como eu já disse. Por fim, agradecer à Pilar por cá estar a tirar as fotografias e a ajudar-nos neste sentido e a toda a equipa do Centro Juvenil e do município, como sempre. Vemo-nos daqui a 15 dias para juntos descomplicarmos a juventude.